gente! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Fala, integradora! Eu sou a Tatiane Carolina, CEO da Energia GP, e esse é mais um episódio do nosso podcast Boteco Solar. No episódio de hoje, você vai conhecer a história da Luana Bersan, da Solar Prime, empresa integradora de Saquarema, no Rio de Janeiro. Lu, já reservei a melhor mesa aqui pra gente. Pode sentar, ficar à vontade para tomar uma gelada Opa, comigo. Seja agora que muito eu tô com bem-vinda, hein? sede. Aí eu Muito gostei, hein? obrigada, Tati. É um prazer, tá, estar aqui gravando esse podcast com você. Estava ansiosa, porque eu gosto muito do seu canal, me inspiro muito em muitas histórias e estar aqui podendo contar um pouco da minha, fico muito feliz. É um prazer enorme. O prazer é meu, viu? Quando eu li a sua história, eu me identifiquei em alguns momentos e eu acredito, inclusive, que a sua história vai acabar inspirando muitas mulheres aqui, viu? Tomara, a intenção é toda essa. E me conta aí, como é que você começou no setor? Então, Tati, é uma longa história. Eu me formei em ciências humanas e depois disso eu fui para a área da geografia. E dentro da geografia eu sempre me interessei mais para as matérias, para os trabalhos relacionados à questão do meio ambiente e tudo mais. Então eu sempre participei de muitos congressos, apresentei muitos trabalhos em eventos, e todas essas palestras que a gente ia, né, como sempre o tema principal era o meio ambiente, né, que estava em pauta ali. Chegou um certo momento ali em 2017, 2018 principalmente, que na maioria das palestras e congressos que eu ia, a energia solar ela sempre estava em pauta, né? Então, assim, quando se tratava de meio ambiente, logo vinha a energia solar para as pessoas começarem a apresentar isso para a gente, já que, né, para o Brasil ainda era uma coisa muito nova. E eu comecei a criar um start dentro daquilo, comecei a achar isso muito interessante, comecei a pesquisar um pouco mais, mas não me aprofundei tanto assim. Só achei interessante e fui seguindo minha vida, né, meus estudos lá no curso de geografia. Tinha a intenção, né, de trabalhar como consultor ambiental, cheguei a fazer estágio nessa área, porém eu nunca cheguei a realmente, de fato, trabalhar, porque assim que eu me formei, é, que foi no final de 2018, foi quando eu perdi meu pai, né? E, enfim, dentre várias situações, eu tive a oportunidade ali de poder investir em algo que eu realmente queria. E uma das coisas que eu sempre quis foi trabalhar para mim mesma. Ter o meu empreendimento, ser a dona do meu negócio e crescer dessa forma. E acabou que eu me vi nesse momento, né, com essa perda, e enfim, aconteceram algumas coisas que eu tive essa oportunidade de, falei, né, eu pensei, cara, se eu quiser investir em algo para mim vai ser agora. E aí eu relembrei, né, dessas palestras, desses assuntos, começou a passar no jornal. Eu falei, vou pesquisar mais sobre, aí comecei a pesquisar empresas e tudo mais. E na época eu morava em Campinas, no interior de São Paulo, com meus pais, meus irmãos. E lá tinha, né? Tinha não, tem uma das grandes empresas de energia solar, que hoje é uma rede, né? Então hoje eu trabalho com uma franquia. E eu falei, vou lá conhecer. Conversei com o rapaz lá. Eu falei, posso ir até vocês para conhecer, para eu entender melhor, ver como funciona e tal. Aí ele falou, pode, vai ser um prazer te receber. Levei até minha mãe junto. Chegou lá, eu fiquei deslumbrada. Eu falei, cara, é isso aí. É isso que eu quero. Gostei muito. Aí conversei, né, todas as questões de investimentos e tudo mais. Gostei muito é, do fato de ser uma franquia, né, porque como eu não tinha entendimento nenhum anterior, me ajudou muito a começar, porque eu já tinha praticamente todo um sistema pronto. Então isso foi muito importante para o meu começo, porque senão seria muito mais difícil do que foi se eu tivesse que fazer tudo do zero. Então isso me ajudou muito, eu só tenho a agradecer, eu amo muito onde eu trabalho. É, E foi assim que começou. Aí eu saí de lá, falei, é isso que eu quero. Aí já comecei a dar entrada em tudo e pronto. Comecei aí em meados de 2019.
Olha, e imagina que nessa, como é que você vê, né, que a decisão foi rápida, nesse cenário. Muito rápido. Foi muito rápido, gente. Imagina. É uma situação, eu comentei com você, né, um pouquinho antes da gente entrar aqui no ar, né? Eu me identifiquei muito com a sua perda, né, quando eu li a sua história. E a gente estava falando justamente sobre isso, né, desse momento onde a gente se vê assim, eu tenho que agir, né? Eu tenho que Isso. fazer Não pode deixar algo. acontecer comigo. É, É, eu senti a mesma coisa que você. Eu não sei se o pessoal que está ouvindo a gente já passou por isso, né? Qualquer perca que seja, né? Mas qualquer perda faz a gente dar como é que eu posso dizer? Uma balançada na nossa vida, né? total. A gente perde o rumo, né? Aí a gente precisa achar ele logo. Mas no E seu eu caso fui foi nesse muito momento rápido. assim. Foi uns meses, assim, mas eu acho que foi crucial, assim, porque eu peguei desse momento para me levantar. Eu falei, a hora é agora e vamos com tudo. Tive o apoio da minha família, que foi o mais importante, né? Então, levei a minha mãe até lá, ela também achou lindo, achou ótimo, falou, cara, se é o que você quer, vai fundo, meus irmãos. Tive o apoio de todo mundo, então não tinha por que não, né? Então já era um assunto que eu gostava, era o meio que eu queria trabalhar, né, que envolve o meio ambiente, a sustentabilidade, o cuidado com o mundo, e então tudo foi a favor, né? Então acho que se eu esperasse era bobagem minha. E eu agradeço por não ter esperado, porque eu acho que a gente que começou aí em 2018, 2019, foi a hora certa, né? Que é Foi um quando tempo, chegou chegando e hoje a gente já está num passo acima. um crescimento assim surreal, né? Solar é isso, né, gente? É crescer. Cresceu muito rápido, Nossa muito, é Senhora. assustador. E em 2019 que eu comecei, eu falei, vou mexer com isso, assim, a gente não via empresa na rua disso. Hoje em dia você tropeça na esquina, tem uma. Então, assim, cresceu assustadoramente. É verdade, é verdade. E assim, né? Você ouve o podcast, você sabe, mas tem bastante episódio, né, que o pessoal se vê nessa dúvida, né? Franquia ou empresa própria, Sim. né? Tem esse momento de Já me balanço. peguei nessa dúvida também. É isso que eu ia te perguntar Assim, até, assim, como é que você fez para decidir, né? Assim, hoje você vê que teve uma facilidade com a franquia, né, na sua opinião. Mas isso. no momento da decisão, o que que você acha que pesou para você? Cara, pesou o seguinte, pesou que eu vi que para eu ser uma empresa com um know-how bom, com uma apresentação boa, eu teria que investir em inúmeras coisas, né? Então, assim, eu comecei sozinha, não tinha sócio, não tinha vendedor, não tinha nada. Então, assim, se eu quisesse começar do zero, sozinha, sem ter esse suporte de uma rede, né, de uma franquia, seria muito mais difícil e talvez eu não tivesse conseguido. Hoje eu penso assim, que talvez realmente eu não tivesse conseguido, porque eu teria que ter outras pessoas por trás, para, eu tenho que fazer um site, eu tenho que fazer isso, tenho que ter a proposta, tenho que ter todo o know-how dos distribuidores, tenho que ficar pesquisando preço, qual distribuidor tem um preço melhor, com equipamentos bons, com qualidade, com garantia. Teria que ver isso tudo ao mesmo tempo, e sendo só eu, né? Porque eu decidi começar eu sozinha, né? Eu não tinha um grupo, uma equipe, vamos investir nisso. Não, eu vou investir. Então, eu acho que para eu conseguir fazer isso sozinha, chegar e ter tudo pronto, ó, você só vai precisar fazer os cálculos, ver, né, a questão da casa da pessoa, a conta de luz, o consumo, enfim, aquela questão toda do dimensionamento, e já ter todos os equipamentos que eu precisar, eu já tenho lá disponível, é, todo um treinamento que a gente tem, enfim, o suporte é muito grande, né? Tipo assim, como eu nunca tinha trabalhado com isso, até a questão do depois, né? Do pós-venda, eles oferecem isso também, e isso é muito importante, porque o cliente vem sim depois inúmeras vezes te procurar com dúvidas ou alguma coisa aconteceu e você tem que saber o que dizer. Então, assim, no começo, como eu não tinha experiência, isso foi crucial para mim. Hoje, com a experiência, a gente já consegue lidar sem precisar, às vezes, né, pedir suporte nenhum. A gente mesmo já vai se virando e tal. A nossa equipe já sabe da maioria das coisas que podem vir a acontecer e que acontecem, a gente já sabe lidar sem precisar de um suporte, mas no começo não. Então, isso ajudou muito a eu me manter firme no começo, né? Apesar de que eu ainda estou no começo, né? 3 anos, não é quase nada. Nada, mulher. Mas, assim, para eu chegar até aqui foi crucial.
Não, eu acho Sensacional. muito Então, bacana. assim, foi uma boa escolha. Tem os prós e contras, né? Franquias têm os custos a mais que a gente tem que repassar para eles, justamente por tudo isso que a gente tem. Isso faz com que o nosso preço, às vezes, fique um pouco mais caro que o do concorrente, então a gente tem que saber lidar com isso. Mas a partir do momento que você se posicione, você mostra o seu trabalho, você oferece um trabalho bom, é, essa questão do preço ela vai ficando um pouco para trás. Não que fique total, porque é balela. Se você for melhor, você pode cobrar o que você quiser que você vai vender. Não é também desse jeito. Mas, mas isso influencia muito. Então, assim, a gente sempre tem uma margem um pouco maior do que a maioria das outras empresas que são por conta própria, né? Começaram por conta própria. E a gente tem que saber ir levando isso. Então, assim, a dificuldade maior, eu acho que por ser franquia é essa, entendeu? A questão do valor, né? Ser um pouco mais alto, por conta disso tudo que a gente tem para oferecer e que, principalmente para a gente que está do lado de cá, né? Para o integrador. Com certeza. E por falar nos episódios, né? Teve algum episódio no podcast que te marcou mais, assim, que você se sentiu impactada de alguma forma? Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma pra gente. Tatizão, manda mais uma pra gente, por favor. Opa, aí sim, hein? Essa é um oferecimento da nossa parceira Genix Solar Power, que além de fazer a curadoria dos melhores equipamentos fotovoltaicos, tem tudo que o integrador precisa. É cursos no Maestria, crédito no Banco Genix, energia por assinatura na Ugen e muito mais. Acesse www.genix.com.br e se surpreenda. Te espero lá, hein? Foram 2 episódios que, por coincidência, né, são de mulheres. E, na verdade, a maioria de mulher eu gosto muito de pegar e vou ver porque é de mulher. Assim. Quando chega um que é de mulher, eu já quero assistir. Porque a gente está no mesmo barco, né? A gente passa pelas mesmas dificuldades, a gente vive a mesma situação. E a gente ouvir a história da outra faz a gente se motivar, faz a gente não querer desistir, faz a gente aprender, né, com algumas situações que uma mulher já passou e a gente ainda não. E no nosso caso, né, eu, por exemplo, estou aqui hoje falando, eu posso incentivar, encorajar outras mulheres. Então, assim, no geral, todos os episódios que tiverem mulher falando, eu acho sensacional, porque a gente precisa disso, né? A gente está num mercado que, assim, é muito difícil para mulher. Eu, no começo, eu sofri muito, cara. Assim, eu morava Sério. numa cidade de 50 mil habitantes, no interior de Minas Gerais, super conservadora, aqueles velhos de cabeça desse tamanzinho. E assim, uma mulher chegar para falar sobre uma tecnologia, falar sobre energia solar, falar sobre revolução, o cara olhava para mim e falava: Minha filha, o que que você tá falando? O que que você sabe disso? Tipo assim, né? Só de olhar eu já sentia isso, eu já sentia preconceito em relação a isso. Então, no começo foi difícil para mim também nessa situação. Já teve caso, por exemplo, de, assim, alguns meses depois eu contratar um vendedor, esse vendedor ir no mesmo cara e o cara, não, quero saber assim o que que é, me conta mais. Que na hora que eu fui lá, ele cagou para mim, tipo, Fez quero nada. saber não, minha filha, o que que você tá falando? Então, assim, essa questão é muito complicada. Então, eu sofri muito por ser mulher nessa área da energia solar, né, do ramo da tecnologia, da engenharia. E no começo isso dificultou bastante para mim. Tanto que eu fui fazer minha primeira venda com 6 meses de empresa. Tipo, demorou É pra isso que eu ia caramba. te Eu falei, cara, perguntar, não vai como é dar que foi a certo. sua primeira venda? 6 meses. Cara, foi um perrengue. 6 meses depois eu já tava assim, ai, não vai dar, não vai rolar, acho que eu não levo jeito pra coisa, não tá dando certo, as pessoas não querem saber, o povo daqui não tá nem aí, eu não sabia se o erro era meu, se eu tava no lugar errado. Aí a minha primeira venda foi por uma conhecida, né? Era vizinha de uma amiga minha. E essa amiga minha falou com ela, como eram muito próximas, né? Amigas, então ela confiou. E aí a gente teve essa primeira venda, cara, eu fiquei muito feliz. Eu saí para comemorar, fui pro bar, ai, não acredito, vai dar certo. Ainda bem que eu não desisti, agora abriu a porteira já era, bora que vamos. Nossa, eu lembro até hoje, como se fosse ontem. Eu saí, na hora eu fui, comprei um cappuccino, assim, tomei que era de tarde, e lá fazia muito frio. Aí eu falei, vou sentar e vou tomar um café bem gostoso e vou relaxar. Tava muito feliz, muito feliz. Aí à noite eu saí para comemorar, inclusive com essa amiga minha.
E, e foi bem marcante, assim, porque nessa hora eu falei, cara, ainda bem que eu não desisti, vai dar certo. E Que tá aí até incrível, hoje, graças a Deus. que incrível, Lu. E foi tranquila Mas foi essa difícil, venda? tá? Fazer a primeira É isso venda que eu foi ia tranquilo. falar. A venda em si foi tranquila? Cara, o processo da venda foi tranquilo. Agora o bicho pegou na hora, tipo assim, da instalação, aquela coisa toda, primeira instalação nunca tinha feito, né? Aquela correria. Eu até hoje, todas as instalações que a gente faz, eu participo, eu tô lá junto. Então, eu faço questão, né? Se não dá uma ou outra, mas todas eu tento estar presente. E nessa não seria diferente, né? A primeira instalação, até porque não tinha muito o que fazer. É, cara, fiz a lista de material, vou comprar. Chega lá, ai, tá faltando isso. Aí corre para comprar isso. Cara, chegou lá, voltei com o material que faltava. Ai, mas tá faltando isso, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Vai, eu, assim, é de pegar o carro e andar 100 quilômetros indo e voltando na loja de material, porque esqueceu aquilo, porque precisa disso, eu não sabia que precisava daquilo. E na hora que eu fui ver, eu falei, caralho, já gastei isso tudo de material, meu Deus do céu, é muito caro, não sei o quê. Mas é porque foi falta de planejamento. Então, assim, essas primeiras instalações eu tive um planejamento zero, principalmente de compra de material, de do que vai precisar, onde eu vou comprar. Então, né, aí a gente foi adequando, fazendo estoque, enfim. Mas as primeiras era aquela loucura. Luana, tá É, faltando mas... isso, tem que comprar rápido, senão a instalação não anda. E eu, caramba, deixa eu ver se eu acho, se não achar, o que que eu vou arrumar? Mas Nossa, era eu imagino ótimo. como é que deve ter sido, né? Até teve o último episódio, não é de mulher, né? De homem, o Alexandre. E aí ele tava comentando que a primeira instalação dele demorou 15 dias, né? Então, assim, é dolorida essa primeira instalação. É complicado. É. A minha até que não demorou muito, não, porque era uma instalação pequena, assim, né? Mas, e a gente teve um treinamento, né? Então, na nossa primeira instalação, um técnico da sede veio até nós para treinar, né, a nossa equipe. Então, eu formei a minha equipe com eletricistas, com engenheiro, fiz a minha própria equipe, né? Procurei por profissionais bons da cidade, eles aceitaram, quiseram topar, ficaram junto. Aí fizemos esse treinamento, eles participaram junto, mas mesmo com o técnico lá, foi uma baguncinha maluca, assim, principalmente para mim, né, que tive que ficar correndo para lá e para cá procurando material. Nossa, eu imagino. E hoje em dia você vê que, lógico, né? A experiência trouxe bagagem para você, mas você vê que hoje em dia é possível otimizar mais o trabalho com planejamento? Como é que você se Com organiza nesse certeza, com sentido? certeza. Hoje em dia, assim, questão de material, né? Eu já sei tudo o que precisa para uma instalação, né? Então, eu já tento fazer um estoque de fiação, de disjuntores, de dos eletrodutos, assim, enfim, de tudo que precisa a gente já tem, né? O que não tem ali para, instalação futura, eu não tenho isso. Eu já anoto tudo que precisa, já compro tudo pela internet, que sai muito mais barato, porque a gente está lidando com material elétrico, né? E tem ficado cada vez mais caro. Então, essa questão do planejamento, principalmente da compra do material, ela é crucial, assim, porque senão o nosso lucro vai lá embaixo. Se a gente Faz deixar para comprar, diferença. quando chegar o dia da instalação, eu vou na loja aqui do bairro e compro. Ferrou, não dá. Então, com a experiência, a gente já sabe tudo que a gente precisa, né? Porque é basicamente as mesmas coisas em todas as instalações. Vai mudar a questão de quantidade, milímetro e tudo mais, mas esse planejamento de comprar tudo antes, já ter reservas, estoques e tudo mais, otimizou demais, tanto o tempo quanto o financeiro. É isso que eu ia falar até, né? Por falar em financeiro, eu sei que você começou a empresa sozinha, mas que hoje já tem uma equipe e tudo mais, né? Como é que você se preparou, Lu, para ir escalando e ir crescendo a empresa, né? Você sempre teve essa preocupação, sempre acompanhou? Teve algum momento que você, quase desandei, mas voltei aqui pro eixo? Como é que foi para você esse lado de empreender e esse lado do financeiro? Opa, pera aí que a Tatizinha deixou um recadinho aqui na mesa do boteco.
Lembrar aos amigos integradores sobre a pesquisa de GD da Greener. Ah, esse recado é importante, hein? O objetivo da pesquisa é coletar informações dos integradores de todo o Brasil e compartilhar gratuitamente um estudo completo sobre evoluções e tendências do mercado fotovoltaico na geração distribuída. Como é que o mercado evoluiu em termos de preço, vendas e eficiência nesse semestre? Quais são as marcas favoritas dos integradores? Como estão as instalações considerando a chegada da 14300? Bora descobrir juntos? Participe da pesquisa de GD da Greener e ajude a construir um mercado mais transparente, estratégico e assertivo. Acesse www.greener. É fácil, digita aí grener.com.br. E eu conto com você, hein? Vamos juntos fomentar o mercado de energia solar no Brasil. Então, a questão do financeiro, eu tinha a minha reserva, né? Coloquei em mente o que eu poderia gastar com esse empreendimento, com esse investimento. A ideia era, desde o primeiro, o segundo, pelo menos até o terceiro mês, já conseguir fazer uma venda para, com essa venda, ir bancando os gastos, né? Mas assim, demorei um pouco mais, né? Demorei 6 meses, como havia dito, mas tinha essa reserva, fui administrando. E a questão da equipe no começo era. No começo, não. Durante muito tempo, né? Principalmente nessa primeira cidade que eu comecei de Minas, a gente contratava por serviço, né? Então eu só pagava se tivesse o serviço. Então, isso me ajuda muito, né? Mas o X da questão que me deixava aliviada era, porque a gente tinha o contrato de que, eu vou ser fiel a você, quando você precisar de mim para instalar, eu vou estar aqui, né? Então, eu tinha a minha equipe do meu lado, só que desse começo eu só pagava quando tinha o serviço de fato, né? Então, na hora de fazer todo o cálculo do projeto, a gente embute esse valor da equipe e paga com o pagamento do projeto. E até hoje, assim, não tenho uma equipe grande, até porque eu não tenho um volume muito grande de instalações, né? Então, a equipe que eu tenho, vamos supor que é de um engenheiro eletricista que faz a parte principal da elétrica e 3 para parte de telhado, instalação, me supre super bem, né? Mas eu espero muito crescer e precisar de mais gente, viu? Eu acho massa essa animação sua aí. Mas tem que ser. É o que eu escolhi para mim, é o meu ganha-pão, então eu acredito, tá? Eu acredito muito no trabalho, eu acredito muito na empresa, eu acredito muito no propósito da energia solar. E a gente sabe, a gente está vendo, está escancarado na nossa cara que está crescendo. Então, e só depende da gente, né, fazer acontecer. Então, a gente tem que estar animado mesmo. O que eu mais quero é trabalhar muito, se tiver que rodar a cidade inteira fazendo instalação, a gente vai rodar, se tiver que contratar mais um monte de gente, a gente contrata. Só Se vamos, né? tiver vendendo, a gente tem dinheiro para pagar. E deixa eu te falar, né? Nesse contexto de crescimento, de amadurecimento, né? Qual que é a sua opinião sobre a Lei 14.300, Lu? Cara, o primeiro impacto assustou muito, né? Acho que não só a gente, mas o consumidor, né? O nosso cliente, ele até hoje ele está muito assustado, porque ele acha que a lei veio para acabar com a energia solar, veio para complicar tudo. E assim, a gente que trabalha com isso, a gente vai estudando, né, a lei, a gente vê que tem os pontos positivos, né, e tem os pontos negativos, que o principal aí no caso seria essa taxação, né, do fio B, que vai para o consumidor final, e isso assusta o consumidor final e faz com que ele, às vezes, não vou fechar porque vai ficar mais cara a minha conta, não vai ser igual antes. Mas, assim, hoje eu vejo que essa diferença com essa taxação do fio B não é tão assustadora assim, entendeu? Então, hoje, assim, vou ser bem sincera com você, Tati. Ano passado eu fiquei muito assustada. Eu falei, cara, eu tenho que vender tudo que eu tiver que vender esse ano, porque ano que vem lascou. Vai acabar tudo. Ninguém vai querer comprar energia solar. É o fim da energia solar, não acredito.
Só que hoje eu já tô super tranquila. Eu sei que não é o fim, eu sei que ainda vale muito a pena. Eu sei que a diferença entre você pagar a sua conta cheia e pagar lá a sua conta com energia solar, mesmo pagando a taxação do fio B, ainda vai valer muito a pena. Então, assim, impactou muito, assustou muito. Tem pontos positivos para a gente, né, para o consumidor. Tem o ponto negativo, mas assim ele não vai se sobressair e fazer com que acabe a energia solar. Pelo contrário, assim, comecei em janeiro, ainda tem orçamento rolando, já tem gente procurando e as pessoas já sabem da lei. Eu mesma fiz questão de falar muito sobre isso nas minhas redes, com o meu grupo de amigos, conhecidos, enfim. Mas as pessoas, assim, elas têm noção que a energia ela só tende a ficar cada vez mais cara e que se ela não vê um plano B, se ela não vê uma forma alternativa, né, de gerar a sua própria energia, ela só vai pagar cada vez mais caro. Então, essa taxação fio B, ela não é nenhum bicho de sete cabeças. Então, ainda vale muito a pena. Então, hoje eu já tenho isso dentro da minha cabeça e já me acalmei. Mas ano passado eu me assustei bem. Eu Me acho que não assustei. foi só você, não. Teve bastante integrador que falou, meu Deus, né? Vai acabar, enfim. Porque o É, impacto inicial foi assim, cara, a era da energia solar mal começou e já acabou aqui no Brasil. Ah, as pessoas não incentivam. Só que não, assim, as pessoas tem o porquê, né, dessa taxação, dessa lei, e mas continua sendo super vantajoso, super válido, super gerando uma economia gigantesca. Então a gente não pode desanimar, não. Mas vou te falar que foi de novembro para cá que eu fui dando uma acalmada. é, eu acho assim, né, que o impacto também dos estudos, né, da gente tá do desconhecido, sabe? A princípio a lei chegou, ninguém sabia, né? E vem aquele texto imenso para você ler, para você, e aquele burburinho, né? Causa muito ruído na comunicação. O PL também que estava para ser aprovado, né? Teve esse período Ai, aí eu de fiquei, ai, fiquei muito chateada que não foi para o Senado. Eu fiquei muito chateada. Eu estava Pois é. confiante. Pois é, e não foi só você, né? E tinha muito cliente final também ligado, né? Igual você pontuou, Sim. eles estão Tinha muita ligados. gente esperando a votação do PL. Ah, porque se for aprovado eu vou esperar mais um pouco. Muito cliente fala, ai, mas e agora com essa taxação, como é que vai ser? Que não sei o quê. Então, assim, agora a gente vai ter que rebolar mais ainda, né, para poder explicar e fazer o cliente entender que essa taxação ela não é tão grave assim, né? Não é tão cruel quanto a notícia diz. Porque esse primeiro impacto da lei só se falava taxação do sol, taxação do sol. Não sei se aí onde você está também foi assim. Aqui era só taxação do sol, o sol vai ser taxado. Vai, né? A gente vai ter que pagar uma taxação maior, mas ainda assim vai ser muito mais barato do que a gente ficar consumindo a energia da concessionária. Então, tá valendo. Oh, isso é verdade, isso é verdade. E por falar em redes sociais, né? Você falou, eu falei bastante sobre isso, achei bastante pertinente comentar aqui o quanto que eu achei legal suas postagens nas redes sociais. Eu achei que tá um conteúdo, sabe, fácil de ser absorvido. Eu pensando como cliente final, eu fiquei bem contente mesmo de ler. Depois, pessoal, vocês pesquisam aí e tentam achar a Solar Prime Saquarema. Achei bem bacana mesmo, parabéns. Obrigada, Tati. Você é uma grande inspiração para mim, saiba disso. Os seus Obrigada. posts, os seus conteúdos. Porque, assim, a gente tem que procurar inspiração, né? A gente tem que ver o que está acontecendo em volta, até porque a gente fala de um assunto único, né? Não é aquele assunto ai, que eu consigo ir aprofundando, e, enfim, é um fato e pronto, né? Então, assim, eu sigo muitos perfis de pessoas, assim, inspiradoras do ramo de energia solar, e eu me inspiro neles e tento passar isso um pouco aqui. Aonde eu atuo, né, hoje em Saquarema, as empresas nenhuma fazem isso, sabe? Eu sempre gostei muito de rede social, de mídia, eu faço minhas artes e tudo mais. A gente tem, né, até da franquia, algumas artes que eles disponibilizam, mas são aquelas artes só conteúdo, né? Às vezes umas frases e tal, mas eu quis pôr a minha cara, então eu já faço postagens com minhas fotos, explicando de outras formas, abordando outros assuntos, né, que às vezes eles não abordam. E eu
quis muito fazer isso primeiro, porque eu acho muito legal. Eu acho que as pessoas têm que ver quem é a cara, né, da empresa. Eu acho isso fundamental, porque a pessoa quer saber de quem ela está comprando, como pessoa, não como empresa só, né? Acho que a gente se posicionar como empresa faz muita diferença. Então, por isso que eu comecei a pôr a minha cara, fazer story, gravar vídeo, gravar explicando, pôr o meu rosto nas postagens. É, E aqui ninguém faz isso. Então, assim, eu que tenho como um objetivo, né, uma meta de me tornar uma referência naquilo que eu trabalho, eu acho que isso vai me ajudar muito, e já está me ajudando, né? Então, eu já ouço pessoas falar, tá mandando bem, explicou legal, eu vi você falando sobre aquilo no Instagram. Então, assim, a minha ideia é essa, eu quero que as pessoas lembrem de energia solar e falem, eu vi a Luana falando sobre isso, quero ser lembrada quando o assunto for esse, né? Então, eu inclusive já tive até uma venda vinda dessas postagens que eu faço. Lá de Campinas, até onde eu morava, né? Um amigo que eu estudei no colégio, sei lá, na quinta, sexta série, a gente ainda se segue na internet. Aí ele falou, Luana, meu pai vai pôr energia solar na casa dele. Eu gostei muito de você, vi que você saca muito, vi que você entende. É, Vamos fazer um projeto, vamos ver e tal. Aí eu apresentei o projeto para ele e a gente fechou a venda. Então, assim, mostrar o que a gente sabe, né? A gente se posicionar e mostrar que a gente sabe para o cliente final faz muita diferença. Porque ele vai virar e falar, pô, essa aí sabe mesmo, vou confiar nela, ela sabe o que ela está falando. Isso em qualquer emprego, né? Em qualquer ramo, né? Um advogado, um médico, um dentista, um engenheiro, se ele mostrar que ele sabe o que ele está dizendo, ele vai cativar a pessoa, né? Vai gerar uma confiança para aquela pessoa comprar o serviço dela. Então, eu acho isso primordial e a gente sabe que a rede social ela está cada vez mais do nosso lado, né? Então, hoje, o Instagram, por exemplo, é a nossa vitrine. Se a pessoa falar, eu vou comprar uma roupa, vai lá no Instagram da loja. Com a energia solar, foi um pouco mais lento esse processo, porque acho que por conta da dinâmica do serviço, Não é por tão ser um. óbvio, né? O que que eu vou postar? Qual que é a dúvida, né? Acho que as pessoas nem imaginavam que a empresa de energia solar estaria lá no Instagram, porque achavam que era só loja de roupa, de sapato, né, enfim, de bijuteria. Mas hoje a gente está e cada vez mais isso vai ser forte. Então, acho que a gente tem sim que se aprofundar, mostrar nosso rosto, mostrar o que a gente sabe, contar história, contar caso, postar foto. Ontem mesmo a gente estava numa instalação lá, postei as fotos nos stories. E bola para frente. Tudo que a gente puder fazer para ajudar a gente, ainda mais que é de graça, né? O Instagram é de graça, é só a gente saber administrar, saber o que está falando, isso é muito importante, né? A gente vai fazer. E eu gosto muito. Não, muito incrível. O papo tá ótimo, a sua cerveja já tá quase acabando. A quem ou a Tá. que você brindaria hoje, hein? Calma aí, antes de você saber para quem vai o brinde de hoje, se você está gostando do Boteco Solar, não esquece de clicar em seguir aí na plataforma onde você está ouvindo a gente. Pode ser Spotify, pode ser no YouTube. E é claro, né? Não esquece de avaliar dando 5 estrelinhas. Isso ajuda o nosso podcast crescer por esse Brasilzão aí. E se você gosta de um boteco, sabe que não brindar dá azar, né? Então aqui é meio diferente. Hashtag fica a dica. Encaminhe esse episódio para 3 pessoas da sua empresa e bora ter sucesso em 2023. Eu conto com você, hein? Olha, Tati, vou fazer um brinde. Primeiramente a Solar Prime Saquarema, porque eu tô sentindo com muita força dentro do meu coração que esse ano vai ser um ano muito especial pra gente. Então eu quero brindar a minha empresa, porque eu sei que vai ser só sucesso. E eu quero Ah, atrair esse sucesso com esse brinde. achei incrível, gente. Achei incrível. Espero que possa encontrar a senhora lá na Intersolar esse ano. Esse ano eu quero muito ir. Ano passado eu não consegui, mas esse ano, se Deus quiser, todos os eventos solares Vai estar lá é, brilhando. quero fazer parte. É um dos objetivos aí desse ano. Não, com E claro, certeza. se eu for, estarei lá no Boteco Solar, com certeza. Tomando uma gelada. Com certeza, te dando um mega abraço. Com certeza, Lu. Muito obrigada pela sua participação, viu? Adorei seu astral, sua energia.
E é muito legal saber que você está aqui inspirando outras mulheres, falando sobre a sua história. Parabéns por tudo que você conquistou Muito até obrigada, hoje. tá? Muito obrigada mesmo. Assim, o que eu tenho para falar, assim, né, para finalizar, é que não é um processo fácil, é um processo difícil. A gente lida com um serviço que, por mais que seja o desejo do momento, né, todo mundo quer ter, né, é um serviço caro, a gente sabe, nem todo mundo consegue. Eu até brinco que se todo mundo que tentasse financiamento aprovasse, eu já estava rica. Infelizmente, a gente vive num cenário do Brasil, né, que as pessoas elas não têm condição nem de fazer um empréstimo muitas vezes, porque, né, enfim, pela situação que vive. E então o processo não é fácil, não é aquela coisa, ai, vendi pra caramba, ganhei muito dinheiro. Cara, tem mês que você vende um, vende dois, pode não vender nada, mas tem mês que você vai vender quatro, cinco, seis, vai bombar. A grande questão, né, o X da questão, eu acho que para a gente é não desistir. Porque se você se empenhar, se você se esforçar, se você for atrás, você consegue, né? A gente só não pode também querer que dê super certo, que a gente fique rico, milionário, vendendo pra caramba de um dia para o outro, né? Então, a gente tem que entender o cenário que a gente vive, o país que a gente vive, a situação toda que a gente vem passando, né? Até uma questão que eu não comentei, assim que eu abri a empresa, veio a pandemia, a cidade ficou toda fechada, eu não podia sair, tudo fechado, eu tive que me virar para me apresentar para as pessoas por internet, por WhatsApp. E logo no comecinho eu falei, cara, meu Deus, por quê? Mas é isso, é acreditar, né? Claro que cada um sabe da sua situação, sabe do que está passando. É, e eu sou muito grata a mim mesmo por não ter desistido, assim, porque em vários momentos eu pensei, não vou mentir, porque quando você não vende ou vende pouco e aquilo não te motiva, cara, a gente vai no chão, a gente fala, ai, mais um mês, será que vai dar certo? Não sei o quê. Então a gente tem que ter essa motivação, a gente tem que ter esse empenho, O porque só resultado, depende né? da gente, né? Assim, a gente que é a empresa, né? A gente que está aqui empreendendo, a gente só vai ter o resultado se a gente agir, né? Então só depende da gente. A gente não pode ficar esperando os outros virem até a gente, né? Então não é fácil. Muita gente pode achar que seja fácil porque é um ramo muito bom, né? Tá crescendo pra caramba. Mas se a gente não batalhar e ir atrás, ó, o bicho pega. Então, o meu intuito, assim, eu fiquei muito feliz quando vocês entraram em contato para poder gravar esse podcast, principalmente para as mulheres, né? Para elas se empoderarem, se encorajarem se é aquilo que ela acredita, se é aquilo que ela quer, vá atrás, sabe? Faça acontecer, entendeu? Porque uma hora dá certo. E é isso. E é isso, gente. Essa pessoa incrível é a Luana. Ô, Joe. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Tati, brigadão, viu? Prazer imenso falar com você. Prazer é meu. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Boteco Solar. Se você também quer contar a sua história, se inscreva em www.botecosolar.com.br e aproveita para me seguir no Instagram, @energiasgp. Lá tem várias dicas sobre gestão de processos e gestão de projetos para integradores. Te espero lá, hein?